alerta de chuvas fortes para toda Santa Catarina e você vai ver também. Aumenta o número de venda de veículos no país. Cada vez mais trabalhadores preferem ficar na informalidade para ter mais recursos e ganhos. Tigre supera a pressão do Remo e conquista a terceira fase da Copa do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, nesta quarta-feira, 12 de março de 2024, ou 25, estou errando o ano, 2025, temperatura na casa dos 23 graus em todo o sul catarinense, chove bastante, sobre isso que a gente já vai abrir o programa falando hoje, porque a chuva está preocupando os estados aqui do sul, né? Inclusive, claro, Santa Catarina, que está em situação de alerta até amanhã, quinta-feira, devido a essas precipitações. Santa Catarina está sob alerta de chuvas intensas e volumosas até esta quinta-feira, de acordo com a Central de Monitoramento de Proteção da Defesa Civil. Um sistema de baixa pressão, combinado com uma circulação marítima no litoral, deve provocar chuvas intensas, principalmente entre Grande Florianópolis, Litoral Sul, Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Por isso que a gente está com um aviso meteorológico vigente para o risco alto para ocorrências associadas a essas chuvas, que elas podem acontecer sim com forte intensidade e com bastante acumulado em curto período de tempo. Então o risco para alagamentos e enxurradas ele é alto nessas regiões. Os horários em que a chuva ela deve ser mais intensa é entre o final da noite dessa terça-feira, madrugada e manhã de quarta-feira. A gente deve ter uma leve diminuição das chuvas na manhã de quarta-feira, mas logo depois elas voltam a se intensificar, principalmente nessas regiões mais próximas do litoral. Quando a gente fala dessas chuvas acumuladas de terça à noite até quinta-feira de madrugada, os volumes esperados aí variam entre 100 e 150 milímetros e de maneira bastante pontual a gente não descarta volumes na casa dos 200 milímetros também nessas regiões. Então, por isso que é muito importante ficar atento à emissão dos alertas meteorológicos em tempo real pela Defesa Civil, porque a gente está acompanhando toda a evolução desse cenário para ver se ele vai ou não se concretizar. A Defesa Civil salienta que é importante acompanhar os avisos e, em caso de emergência, entrar em contato pelos telefones 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Proteção de Defesa Civil segue monitorando e reforça a importância da população. Nesse momento aqui no sul catarinense não há registros de alagamentos, de nenhuma precipitação muito forte, mas está chovendo bastante. Tem algumas regiões que chove mais, outras menos, enfim. O bom é se proteger, ficar atento aí, como a gente sempre fala, e como disse a reportagem, ficar atento a algum problema, liga na Defesa Civil no Corpo de Bombeiros. E olha só, gente, a informação agora da manhã é que o ovo ficou 15% mais caro nos supermercados no mês de fevereiro, em relação a janeiro. Foi o que apontou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado do ano, né, janeiro e fevereiro, esses dois primeiros meses, os preços já subiram 16,4%, em 12 meses a alta é de 10,4%. É aproveitar a safra, comprar aquilo da safra e pesquisar, não tem jeito. Olha só, quem está comemorando são os revendedores de veículos 0 quilômetros, que teve um crescimento de 12% em fevereiro deste ano. O número de unidades vendidas ultrapassou 180 mil. Este é o melhor resultado já registrado desde 2020. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, e apontam que as vendas de veículos novos no Brasil tiveram um aumento de 12% em fevereiro deste ano. Em comparação com o ano passado, as vendas tiveram um crescimento anual de 14,2%. De acordo com o levantamento, os emplacamentos de carros, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus totalizaram 184.964 unidades no mês passado. Segundo a FenaBrave, este resultado é o melhor para o mês de fevereiro desde o ano de 2020.
Na época, foram registrados 200.997 emplacamentos de automóveis. No caso das motos, este mês os emplacamentos subiram 14,4%, registrando no total 155.954 unidades. A seguir, lei de combate ao feminicídio completa 10 anos no país. Uma da tarde, 26 minutos. O Brasil registrou um aumento de 500% nos erros médicos em um ano. Foram mais de 74 mil processos judiciais. Os números alarmantes trazem a preocupação sobre a qualidade dos profissionais do país. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registrou um aumento de 506% nos processos por erros médicos no ano de 2024. No total, foram registrados 74.358 ações judiciais. Entre os tipos de erros estão casos de negligência, quando o profissional de saúde não realiza os exames necessários para o diagnóstico, denúncias de imprudência, referentes ao comportamento do médico, que age sem ter os devidos cuidados, e casos de imperícia, que envolve a falta de habilidade profissional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é estimado que 1 em cada 10 pacientes são vítimas de falhas médicas. Além disso, o resultado do crescimento de erros médicos resultam em 3 milhões de mortes anualmente. Os números alarmantes demonstram a extrema necessidade de atenção para a qualidade de trabalho do profissional, como também para a melhoria das boas práticas no ambiente de saúde. Olha só, gente, as retiradas da poupança em fevereiro superaram os depósitos em 8,007 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo Banco Central. Os dados constam no relatório da poupança divulgado pela autoridade monetária e mostram que, no mês passado, os brasileiros aplicaram na poupança 331 bilhões de reais e sacaram 340 bilhões. O relatório mostra ainda que a poupança rendeu 6,430 bilhões de reais e o saldo está em 1 trilhão de reais. É muito dinheiro, né? A gente olhando no montante assim, mas pensando, por outro lado, muita gente tirando o dinheiro da poupança para pagar a conta, pagar a dívida, suprir um mês, porque está apertado. Aí, então, esse número vem muito a preocupar o Banco Central e as finanças do país. Olha só, as vendas de imóveis novos cresceram e mantiveram o mercado aquecido em 2024. Pelo segundo ano seguido, sair do aluguel é a principal motivação para muita gente ir atrás da casa própria. As vendas de imóveis novos cresceram 12% e superaram os 186 mil unidades comercializadas em 2024. O crescimento do mercado imobiliário brasileiro ficou aquecido pelo segundo ano seguido. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias lembrou que o número foi impulsionado pelo avanço do Minha Casa, Minha Vida. As 136 mil unidades vendidas do programa habitacional entre janeiro e dezembro do ano passado representam 73% de todos os imóveis adquiridos. Por outro lado, o segmento de médio e alto padrão apresenta estabilidade, com 43 mil contratos em 2024. O levantamento mostra que os lançamentos crescem guiados por imóveis destinados ao Minha Casa, Minha Vida. Segundo especialistas, os mais prejudicados são aqueles que dependem de financiamento e não estão enquadrados nas regras do programa habitacional. Mudanças sociais contribuíram para o bom desempenho do setor nos últimos anos, como pessoas com idade entre 30 e 5 e 40 anos, que estão se casando mais tarde e, por isso, impulsionam o mercado. A principal motivação para comprar um imóvel é sair do aluguel. A percepção foi apontada por 37% dos entrevistados do estudo, da Brain Inteligência Estratégica, seguida por trocar de imóvel com 17% e sair da casa dos pais com 11%. Olha só, gente, de acordo com uma pesquisa do PNAD divulgada hoje, o Brasil bateu recorde na criação de vagas formais. O país atingiu o menor nível de desemprego da história de 2024. Os dados foram compilados pelo IBGE e a Fundação Getúlio Vargas.
Segundo os especialistas, contribui para esse quadro a baixa remuneração em vagas formais, especialmente para as que exigem pouca qualificação, além do desejo de maior flexibilidade de horários e da distância para o local de trabalho. No caso de quem mora na periferia, pesa ainda o fato de ter a diferença de rendimento entre trabalhadores formais e informais no Brasil, e essa diminuiu nos últimos anos. Conforme os dados do Instituto de Geografia e Estatística, em 2015, a remuneração de empregados com carteira superava em 73% a daquelas sem carteira. No fim de 2024, essa diferença caiu para 31%. No Pará, Piauí, Maranhão, Ceará, Amazonas, Bahia e Paraíba, a informalidade continua acima de 50%. Esse patamar se mantém desde o início da atual série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2020, na Paraíba e na Bahia, o índice chegou a recuar entre 47% e 48%, mas foi reflexo da pandemia, não da melhora do mercado formal. Segundo os pesquisadores, o reaquecimento da economia após a pandemia impulsiona um aumento disseminado de emprego com carteira assinada, especialmente nos últimos 2 anos. Esse crescimento foi maior em termos percentuais no Norte e no Nordeste, onde a informalidade é historicamente mais alta e havia mais espaço para a expansão do trabalho formal, mas não alterou o quadro estrutural dessas regiões. A pesquisa revela ainda que uma das razões pelas quais os trabalhadores permanecem na informalidade é a perspectiva de maior renda. Para um profissional com baixa escolaridade e pouca qualificação, a escolha é entre um emprego formal com salário mínimo e uma ocupação informal com potencial de dobrar o rendimento. Isso ficou evidente em uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ouviu motoristas e entregadores de aplicativos no Rio. O estudo, publicado na Revista de Economia Contemporânea do IE em 2024, mostra que o trabalho formal hoje é pouco atraente para eles. 1h31. Uma das conquistas legislativas mais destacadas em relação à proteção da mulher é a Lei contra o Feminicídio, que completa 10 anos esse ano. Completou no dia 9 de março. A lei teve origem em várias publicações, em vários projetos de lei, e a iniciativa é combater, a violência contra a mulher, que funcionou no Congresso Nacional ao longo do ano de 2012. Apesar da lei que pune o crime de feminicídio estar em vigor há uma década, em 2024, São Paulo bateu um recorde histórico no número de crimes contra as mulheres. No total, foram registrados 253 casos de feminicídio no estado paulista, enquanto no interior foram 160 casos, ou seja, 63% dos crimes. A lei do feminicídio foi sancionada em 9 de março de 2015, quando o assassinato de mulheres motivado por questões de gênero passou a ser tipificado como crime hediondo. Segundo o Fórum de Segurança Pública, em quase 70% dos casos de violência contra a mulher, os agressores são os próprios parceiros ou ex-parceiros. Os atuais companheiros somam 40% dos agressores, e ex-companheiros vêm na sequência, somando 26% dos responsáveis por agressões a mulheres no Brasil. Esse número praticamente dobrou em relação a 2017, primeiro ano da pesquisa realizada pelo Fórum. Naquele ano, parceiros e ex-parceiros eram autores de 36% dos casos, e 57% das vítimas foram agredidas dentro da própria casa, revelando que o lar não é um ambiente seguro. É de se pensar, A seguir, Criciúma avança para a terceira fase da Copa do Brasil. Uma da tarde, 37 minutos. A eleição para a reitoria da Unesc mobilizou um alto número de eleitores durante toda a terça-feira, o que resultou em uma votação histórica que garantiu a reeleição de Luciane Brijon Sereta para o terceiro mandato consecutivo, que a partir de agora terá Gisele Silveira Coelho como sua vice.
Ao todo, 11.228 pessoas votaram em Luciane e Gisele, primeira chapa 100% feminina da história da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. O número representa 30% a mais que a última eleição e mantém os 97% de aprovação da reitora. A posse para a gestão 2025-2029 será no dia 30 de junho. Conforme Luciane, a reeleição representa a continuidade de políticas que beneficiam estudantes, professores e toda a sociedade, que consolida a instituição como o pilar do conhecimento e transformação social. Meu terceiro mandato como reitora da universidade e ter esse reconhecimento com esse volume de votos, de pessoas acreditando no trabalho da gente, ao mesmo tempo validando o trabalho que foi desenvolvido até aqui, né? Porque 11.228 votos não é pouca coisa e representa 30% a mais, inclusive, do que nós fizemos no último pleito. Isso não é fácil, né? Quando você reproduz um mandato. Então, eu estou muito agradecida, muito agradecida, muito reconhecida pela comunidade acadêmica, nossos estudantes, professores, coordenadores, técnicos administrativos. Durante esse período foi possível pensar ações para planejar ainda melhor a nossa universidade, para aprimorar o projeto que a gente já tinha construído. E foram diálogos incríveis que me tocaram profundamente o coração. Eu tenho pelos meus colegas um amor muito grande e ouvi-los falar, ouvi-los posicionar, ouvi-los construir conosco, assim como os nossos estudantes, é algo que me produz muito significado e me responde a pergunta do porquê que eu estou aqui. Entre os compromissos assumidos durante a campanha estão a valorização e o cuidado com as pessoas, a manutenção de uma Unesc plural, democrática, inclusiva e participativa, sustentabilidade institucional, acesso e permanência estudantil, excelência em ações e projetos de pesquisa e extensão, compromisso com o desenvolvimento regional, excelência acadêmica na graduação e na pós-graduação, expansão da universidade e lançamento de novos cursos. A eleição aconteceu de forma híbrida e contou com uma chapa única. Estiveram aptos a votar estudantes regularmente matriculados, além de professores e técnicos administrativos em exercícios. Professores e técnicos licenciados por até 6 meses também tiveram direito a voto, desde que estivesse com um vínculo empregatício. Isso aí, parabéns à doutora Luciane Sereta, que vai estar à frente novamente da Unesc. Lembrando, a Unesc faz parte, né, da comunidade ao todo de 42 municípios, né, entre áreas de saúde, áreas advocatícias, e outras áreas também que envolvem alunos que acabam fazendo estágio, enfim, prestando à comunidade os serviços daqueles que eles recebem dentro da universidade. Por isso que ela é uma universidade comunitária e é a terceira maior do estado hoje, uma das referências no país. Então, parabéns aí à reitora, que continue o excelente trabalho na frente da Unesc. E olha só, gente do céu, tá todo mundo ontem vendo o jogo falando, meu Deus, não vai dar certo, é muita pressão. Mas o Criciúma venceu, superou pressão, estádio cheio, não quis nem saber e agora tá na terceira fase da Copa do Brasil. Que pressão foi essa em um jogo de arquibancadas lotadas com apenas 3 torcedores ao seu favor? O Criciúma foi buscar a terceira fase da Copa do Brasil diante do Remo, em Belém do Pará, no Mangueirão. Os donos da casa, no primeiro tempo, fizeram o dever. Foram para cima, pressionaram, embalados pela sua torcida. Mas quem deu o cartão de recepção foi o Tigre, que aos 30 minutos, em uma jogada de Luciano Castan, após cobrança de escanteio, abriu o placar. Tigre, 1-0. Mas aquilo que parecia ser um alívio virou novamente pressão. Aos 47 minutos ainda do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio, o atacante na grande área foi ao centro do gol e Kaique não segurou, deixando empatar a partida, 1-1. É gol, Ítalo!
Na volta do intervalo, os técnicos orientaram suas equipes, já que era o tudo ou nada. O empate levaria a decisão para os pênaltis. Mas quem se deu bem foi o tricolor catarinense. O Eric Popó, que entrou no lugar de Neto Pessoa, recebeu o cruzamento no meio de campo, tirou o goleiro Marcelo Rangel e marcou o segundo gol para o Tigre, fechando o placar em 2-1 e garantindo a classificação. Chutou pro gol, fácil, é gol! Com mais uma vitória na competição, o Criciúma embolsou cerca de R$2.300.000 nessa noite. Agora, o próximo adversário do Tigre será definido em sorteio na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A terceira fase da competição terá os times que jogaram a Libertadores da América e o uso do árbitro de vídeo, o famoso VAR. Gente, o Tigre passou, ó, tá vendo? O pessoal não tava com fé que ia passar. Ah, mas foi lá. Ô, Popó, hein? Deu um nocaute no povo do Remo e conseguiu aí a terceira fase da Copa do Brasil. Lembra, no ano passado o Criciúma caiu. O ano passado? O ano passado o Criciúma caiu na terceira fase. Agora, esse ano, né, tá na terceira fase. Só que agora entra times da Libertadores, aquela coisa tal. Vamos lá pra disputa nas bolinhas da CBF, ver se a gente tem sorte, quem sabe, né? E ontem alguns torcedores diziam durante as transmissões dos colegas aqui de imprensa que tá bom jogando fora, né? Joga em casa, a gente fica com medo. Agora, bom, tá jogando fora. Então, o técnico Zé Ricardo é mantido no cargo, pelo menos por enquanto. A diretoria vai se reunir, vai conversar. O novo executivo de futebol deve estar chegando entre hoje e amanhã no estádio Heriberto Wilson para acertar a casa, colocar as melancias direitinho no caminhão e partir para a Série B, né, gente? Tem jogador chegando, tem que contratar. A Série B tá aí, o Criciúma tem que permanecer. Assim, tem Avaí, tem Chapecoense esse ano na Série B também, tem os times fortes. Então a gente tem que pelo menos permanecer. A história de subir é só otimismo da gente torcedor. Agora, permanecer, a gente vai lutar bastante esse ano e vai dar tudo certo. E Atlético Paranaense esse ano também na Série B. Tem que ficar de olho, tem time forte, gente, olha só. E com essa informação e essa felicidade do Criciúma ter ganhado, a gente encerra o Informe Região dessa quarta-feira. Lembrando para você que às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar, às 4 a Hora da Graça. Você também acompanha todas as informações nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Nossa programação se estende durante a noite, com as notícias às 18h30, com Kleber Werneck, tem Jornal das 22h, tem Show da Fé e toda a programação completa da Hit TV para você. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira, aproveite a chuva, você estava querendo, aí ela tá aí, mas com calma, até amanhã.